Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao terceiro ciclo de capacitação do MOB 4.0. É um prazer receber todos vocês aqui hoje. A gente tem o nosso convidado, Gustavo Nascimento, que vai fazer a palestra de hoje. Obrigada, Gustavo, por aceitar nosso convite, por estar com a gente aqui hoje. Agradeço também a Alice, minha parceira aqui na elaboração dos eventos de capacitação, e também a equipe toda do MOB 4.0, a Cléo, o Rafael, o Alan também, e todos os outros que fizeram com que esse evento pudesse acontecer hoje. Bom, eu sou Gabriela Morita, estou como comunicadora do GT de capacitação do MOB 4.0. Hoje estou também mestranda em arquitetura e urbanismo na FAUSP e colaboro aqui no MOB desde o ano passado. Bom, a gente vai passar um pouquinho rápido, só para mostrar para vocês, vou compartilhar minha tela, para mostrar para vocês um pouquinho do nosso site, para quem não conhece, espero que vocês estejam vendo a tela. Essa é a home do nosso site, então vocês podem entrar e conhecer um pouquinho do que a gente tem feito, o nosso calendário de atividades aqui, já com o ciclo de hoje, de semana que vem, e as editorias do Mobilizando, que é o nosso podcast. Também tem aqui na página da rede quem somos nós, quem é o MOB, quem compõe o MOB. O MOB 4.0 ele é um hub, né, de planejamento inteligente da mobilidade urbana. A gente também tem aqui toda a nossa trajetória, os nossos líderes aqui do projeto, os colaboradores. Você também pode ser colaborador do projeto MOB 4.0, então sintam-se confortáveis de acionar a gente, caso tenham interesse. Aqui também tem o tópico da cidade piloto, para vocês conhecerem um pouco mais do que a gente está fazendo na cidade de Campos dos Goytacazes, junto com os nossos parceiros. Um pouquinho aqui, bem rápido, dos nossos projetos que a gente tem feito, os aulões preparatórios, os encontros da Trilha MOB, o próprio ciclo de capacitação, nosso curso de extensão, a Hackathona. E em conteúdos, a gente tem aqui os 2 livros que a gente lançou já, o podcast e nosso blog no Medium. Então, sintam-se convidados a acessar nosso site, acessar nossas redes também. E agora, vamos para os encaminhamentos do dia. Hoje é o dia 2 do terceiro ciclo de capacitação, que traz o tema da inteligência artificial, da tecnologia, né, com os desafios da mobilidade urbana. Hoje a nossa palestra vai ser sobre a arquitetura de coleta de dados IoT, ou Internet das Coisas, no cenário urbano. E o nosso convidado especial é o Gustavo Nascimento. Gustavo é engenheiro eletricista, graduado pela UVA, com experiência de mais de 8 anos na área de instalações elétricas, automação e instrumentação industrial em projetos de plantas industriais onshore e offshore no setor de óleo e gás, utilizando softwares gráficos de gerenciamento e modelagem tridimensional de maquetes 3D. Gustavo também participou de grandes projetos como a RNES, Revitania Abreu em Lima, os FPSO, replicantes da Petrobras e da BWO. Gustavo também é sócio e responsável pela área de operações na Figital, que é parceira aqui do projeto MOB 4.0. Seja bem-vindo, Gustavo. Eu passo a palavra para você quando você quiser. Obrigado, Gabriela. Obrigado a todos aí pelo interesse em estar aqui com a gente hoje para conversar um pouco mais sobre o projeto da Cidade Piloto. De antemão, peço desculpas a vocês que a voz falhou aí nos últimos dias. Estou ainda em recuperação, mas eu acho que dá para me comunicar aí com vocês. Qualquer dúvida também, perguntem, interrompam, fiquem à vontade. É muito mais num caráter mesmo de bate-papo do que um monólogo. Então, Gabriela e Alice, se virem algum comentário aí também no chat, podem me interromper. E aí, basicamente, hoje a gente queria conversar um pouco
com vocês, né, em relação a não só o que a gente já tem feito em campo, mas o que a gente tem de perspectivas aí em relação a uma visão integrada de soluções para a mobilidade urbana, que é o principal mote do MOB, né? É não pensar apenas um problema isoladamente, mas sim como que os problemas podem ser resolvidos talvez por soluções que se complementam e que de alguma forma podem apoiar essa tomada de decisão, né, dos gestores públicos em planejamento, das empresas que usam, né, que ofertam, né, serviços de transporte público para melhorar seus processos, para o usuário final em ter um conforto maior da sua movimentação, enfim, várias as possibilidades que nós temos aí de agregar valor para todas essas entidades, né, para todos esses entes. Então, eu acho que a conversa aqui é justamente todo mundo se colocar numa posição de gestor público, de gestor de empresa de transporte público e também de usuário, que todos nós somos, para que a gente possa realmente pensar fora da caixa. Porque uma coisa que eu escuto muito aqui do professor Matheus, líder do MOB, é a seguinte questão: mas por que que isso ainda não foi feito? O que está acontecendo que até hoje isso não virou uma realidade? Por que que a gente sofre ainda com isso? Então, as provocações dele são muito pertinentes, porque, de fato, tecnologia há, e algumas delas há muito tempo, mas muitas vezes falta algum detalhe, eu diria talvez não tecnológico, né? E sim mercadológico, ou até comportamental, ou de maturidade, né? De todos esses stakeholders da cadeia de valor da mobilidade. Então, acho que a conversa aqui levantar as hipóteses de talvez entendermos os porquês de certas coisas não terem acontecido, por mais simples que sejam, e quais seriam as alternativas, né, para que a gente pudesse avaliar isso de uma forma mais inteligente, de fato, né? Vou compartilhar aqui minha tela, então, Gabriela. Você quer fazer um complemento ou posso começar? Pode iniciar, Gustavo. Perfeito. Fique à vontade. Beleza, muito obrigado. Deixa eu abrir aqui vocês. E confirme quando aparecer para vocês. Está aparecendo. Perfeito. Bom, pessoal, a Phygital, desde o princípio aí, do nascimento do MOP, tem se colocado à disposição para apoiar toda a cadeia de valor aqui do projeto, no que diz respeito à tecnologia, né? Nós não somos especialistas em mobilidade urbana, mas somos especialistas em tecnologias de rastreabilidade, conectividade, e foi aí que a gente viu a oportunidade de contribuir em parceria aqui para, de fato, entregarmos valor, né, em conjunto aqui com a equipe, com a rede MOB. Então, a Phygital né, vamos dizer assim, o braço tecnológico do MOB. Na implementação, nas validações, a gente está 100% à disposição para apoiar aqui o projeto em ideias, em implementação, em todo o suporte de instalação física, até a conectividade também. Nós podemos, através de uma empresa irmã da Phygital, né, a Ilhos, construir a conectividade LoRa, que eu vou detalhar um pouco mais à frente aí na cidade piloto. Então, esse pool, né, de soluções que a Phygital já tinha integrado às necessidades e demandas da MOB, são de fato os produtos MOB, os primeiros produtos MOB. A gente está em breve aí, né, já trazendo já os resultados publicamente, né? Então, a mobilidade urbana precisa acontecer, de fato, servindo, né, às cidades para que elas sejam mais inteligentes e conectadas. E aí, só que o institucional do MOB, que eu já tive a Alice e a Gabriela falando sobre todo o site, todas as informações e toda a contribuição do Hub da MOB, basicamente o que a gente tem feito aqui também, né, de engajar aqueles que nós temos relacionamento, contatos, para que conheçam o projeto, para que se interem e a gente possa também, aqui, mesmo com nossos braços mais curtos dentro desse segmento, de alguma forma também conectar, fazer as pontes e conectar parceiros e outras entidades aí que nós já temos relacionamento.
O problema-alvo, vamos dizer assim, que surgiu durante as nossas conversas com a equipe MOB em relação a como que seriam os primeiros projetos, né, os primeiros entregáveis da MOB, foi, de fato, muito latente a questão do pavimento, né? Muito por conta dos custos elevados, da dificuldade em planejar pavimentação em ambiente urbano. Então, do pouco que eu tenho aprendido aí com a equipe MOB, é, de fato, algo que pode ser explorado a nível de solução, de tal modo que a gente tem aí, dentro de uma grande solução de análise de pavimento, produtos, vamos dizer assim, específicos, né, para apoiar não só um mapeamento, um georreferenciamento dos problemas que a cidade enfrenta, não só buracos, mas imaginem até o prefeito de uma cidade sabe quantos quebra-molas existem, quantas ondulações, perdão, existem na sua cidade. Esse mapeamento ele é fidedigno à realidade. É possível que hajam, por exemplo, ondulações lá criadas pelos próprios moradores da rua. Então, todo esse mapeamento, esse georreferenciamento, pode se caracterizar como uma oferta. E tantos outros aqui podem surgir diante dessa dor maior, que é não saber onde estão os problemas, vamos dizer assim, na cidade. É um pouco estranho falar que não sabe, porque todos nós andamos na rua e vemos o problema. Mas entre você ver, identificar que ele existe, e ter o julgamento de onde está melhor ou pior, é uma diferença muito grande. Que a percepção das pessoas vai ser, de fato, distinta. Então, é necessário algum método científico, alguma engenharia por trás de uma medida, de fato, adequada aí a elencar o ranking das áreas, talvez, com maior problema. E, de fato, não existe uma ferramenta para isso, né? Então, diante dessa demanda, nós começamos um trabalho, né, de trazer a oferta da rastreabilidade digital, né, default, hoje por meio do LoRa, né, da tecnologia LoRa, mas pode ser também por 4G, a conectividade celular em geral, para que a gente pudesse ir além do feijão com arroz da geolocalização dos veículos públicos. De fato, um tracker não tem tanta inovação, né? Vamos ser francos aqui. Isso já tem há décadas, né? Já dos anos 2000 a gente tem aí o M2M bem disseminado. Então, qual era o diferencial? Buscar uma aplicação que pudesse ser incorporada a esse tracker, tentando resolver aquele problema ali macro do pavimento, combinando tudo isso num caldeirão, né, que a gente pudesse entregar valor a mais de uma persona, a mais de um interlocutor. Não só o gestor público, mas também, como eu falei, as empresas de ônibus e ao próprio passageiro. E, de fato, daí saiu algo muito interessante para tentar, talvez, já dar uma pista do porquê que certas coisas anteriormente, talvez não deram certo. A gente entende que talvez essa convergência, essa confluência de fatores positivos para mais de um stakeholder na cadeia de valor da mobilidade possa ser uma das opções aí para se trabalhar o destravamento de aplicações como essa que a gente vai falar aqui nesse tipo de ambiente. Então, o que nós incorporamos ao nosso rastreador? Um detector de movimento, né? um identificador de padrões recorrentes de movimento. Imagina que você passou com o ônibus num buraco, você sentiu ali uma trepidação no eixo Z. Você passou numa travessia elevada, durante alguns poucos segundos ali, você passou pela travessia, subiu e desceu, também a caracterização de um determinado movimento. E aí, trazer essa análise embarcada para o dispositivo traz algumas dificuldades tecnológicas, né, que eu vou apresentar um pouco mais à frente aqui. Mas antes de apresentar isso, eu queria só pontuar para vocês que são muitas peças no Lego. Tem um dispositivo no campo, você tem o próprio veículo, você tem quem gera essa rede sem fio, um roteador, seja com a tecnologia LoRa, ou seja com 4G, com Wi-Fi, enfim.
você tem uma plataforma web para exibir esses dados, e alguém está ali verificando isso. Mas, fundamentalmente, quando a gente fala de análise de movimento, a gente precisa entender onde é que vai ser feito esse BI, essa IA vai rodar. Se vai ser do lado do device que está lá, do rastreador, ou se vai ser do lado da aplicação na nuvem. A gente escuta falar, né, que o ChatGPT é incrível, maravilhoso, mas existem notícias aí de que para manter ele funcionando, o gasto é de 10 milhões de dólares diário. Então, vocês imaginem que qualquer processamento de inteligência artificial requer muito poder computacional e, consequentemente, gasto. Olhando a arquitetura funcional do que eu estava passando ali, nada mais é do que trazer o georreferenciamento de algo fisicamente presente lá no pavimento, através de um IoT, de um rastreador que faça esse papel de localização, mas que também faça esse papel de análise, e que ele possa enviar essa informação a longa distância. O longa distância que todo mundo conhece é, de fato, 4G, e a novidade de Campos é que a gente conseguiu fazer isso também com base em LoRa. LoRa é uma rede de longo alcance de transmissão de dados, porém com uma baixa capacidade de tráfego. Não é adequada para você fazer uma videoconferência, enviar um áudio, fazer uma ligação, nada disso. Fotos, não é esse o propósito. É uma rede limitada, pensada para pequenos pacotes de informação. E aí vem, né, um ponto. Né? Nós embarcamos, por conta de usarmos essa conectividade de longo alcance, o detector, esse analisador de padrões de movimento dentro do dispositivo. Isso porque não há capacidade nessa rede da gente enviar ali em poucos milissegundos todo o volume de dados que os eixos X, Y, Z variam no tempo. Então, essa análise, por conta da conectividade, foi embarcada. E aí o resultado preliminar que vocês veem aqui, em cores, são as circunferências do georreferenciamento dos buracos detectados nesse trecho aqui da cidade de Campos. Obviamente que é ainda uma análise muito preliminar, como vocês veem aqui, há vários círculos próximos e até alguns sobrepostos, e provavelmente por conta do deslocamento do veículo em termos de velocidade, de algum delay da localização e qualquer outras informações de envio, a gente pode ter um buraco. Gustavo, você pode liberar o áudio de novo, por gentileza? Deu um probleminha aqui. Oi, travou o áudio? Perfeito, perfeito. Desculpa. Não, eu que perguntava. Alguém estava querendo fazer alguma pergunta? Perdão. Acho que não, né, Gabriela? Acho que não, acho que não. Pode seguir. Perfeito. Então, pessoal, na prática agora vem um trabalho, né, de investigação para a gente poder correlacionar essa análise de padrões aí ao número de detecções, ao número de vezes, né, que a gente avaliou que houve ali aquele incidente no pavimento. E aí, avançando aqui um pouco, o projeto piloto, né, então, como eu disse, envolve, né, na verdade está em uso, né, 150 dispositivos na cidade de Campos para georreferenciar buracos, lombadas e travessias elevadas ao longo da cidade. Os desafios tecnológicos que nós encontramos, né, foi primeiro esse, como eu comentei, nós instalamos essa infraestrutura de rede LoRa com 5 gateways, cobrindo praticamente toda a cidade, e Campos é uma cidade muito grande, então foi muito interessante usar essa tecnologia para que rapidamente a gente habilitasse conectividade para esses dispositivos enviarem dados. Mas, em contrapartida, como é uma rede limitada, nós precisamos embarcar a análise, né, dentro do dispositivo. E aí, obviamente, o dispositivo tem suas limitações de processamento, suas limitações de memória, e, principalmente, né, a gente precisa criar um modelo que seja eficiente, que seja rápido de ser analisado, para que a gente possa enviar apenas a notificação. Há aqui um buraco, uma lombada ou uma travessia elevada. Em 1 byte a gente consegue explicar isso. Então,
por conta da rede, por conta dos desafios aí que a rede traz, essa análise foi embarcada. Outros desafios que foram dados, né, para nós diziam respeito à robustez e à simplicidade da instalação, a boa cobertura da rede, como eu disse, né, com 5 aparelhos a gente conseguiu cobrir quase toda a cidade, uma anteninha de 30 centímetros, para vocês terem uma ideia. A capacidade de exibir grandes volumes de dados de uma forma organizada e eficiente é algo que a gente muitas vezes observa em algumas aplicações que não há muito cuidado, muito zelo, né, com o usuário, a coisa está desconexa, você tem que fazer 5, 6 relatórios para poder conseguir uma informação. Então, o nosso propósito sempre foi e sempre será ter o cliente como o grande desenvolvedor, vamos dizer assim, do que a gente está de fato criando. Não é da nossa cabeça que vai sair a melhor experiência do usuário, mas do próprio usuário. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito com a equipe Mob para customizar a plataforma sob a ótica do gestor público, do gestor de empresa de transporte, de tal modo que ele já encontre algo com a cara dele, mas que não seja engessado, que seja possível de ser alterado diante de alguma peculiaridade. Por fim, essa plataforma precisa agregar múltiplas soluções de mobilidade. Então, não basta, na cadeia de valor, você pensar, como eu falei, o pavimento de forma isolada. A gente precisa, por uma questão até financeira, trazer funcionalidades adicionais a esse hardware, a essa solução de software, para que ela se pague em relação à aplicabilidade para essas pessoas, para esses interlocutores. Então, um diferencial que, desde o princípio, me encantou em toda a conversa que eu tive com a equipe Mob é, de fato, uma análise propositiva muito além da tecnologia, muito além do estudo de mobilidade, mas, para além disso, como que, de fato, isso pode ser uma solução, de fato, utilizável para o mercado. Por que que os entraves, até aqui, têm impedido que essas soluções de mobilidade sejam amplamente utilizadas por essas entidades? O que está pegando, né? Então, esses desafios foram dados e a arquitetura que nós trouxemos para resolver principalmente essa parte da cobertura foi, no primeiro momento, a cobertura em LoRa. Obviamente que em algumas áreas da cidade a gente está tendo área de sombra, ou seja, não há cobertura. Nós temos a capacidade de acumular dados durante um período. Mas como a rede é limitada, vocês entendem que se eu acumular 1 hora de dados, eu não vou ter depois disponibilidade para enviar essa 1 hora mais os novos dados que eu vou coletar. Que a rede, como eu falei, é limitada. Para isso, a gente precisava ter uma outra rede para enviar dados em grande volume. E aí a gente encontra isso com Wi-Fi 4G. Só que o Wi-Fi eu demando de, pelo menos nos pontos finais dos veículos, termos ali um gateway, um roteador Wi-Fi, para que no acumulado de um período ali ausente, eu faça esse backup offline no dispositivo e eu possa depois, a posteriori, enviar isso numa rede rápida. Ainda não é a situação lá em Campos, por conta de toda a infraestrutura simplificada que nós adotamos agora nesse lançamento, não foi possível ainda a implantação de uma rede Wi-Fi nos pontos-chave. Mas há todo o interesse e a gente está explorando a possibilidade de talvez expandir a solução até nível de 4G. Então, toda a cadeia de valor em relação à arquitetura e comunicação dos dados está aqui apresentada. O dispositivo coleta, faz uma pré-análise, ele envia, então, o que ele entendeu desse movimento e com a localização, obviamente, latitude e longitude, para essa antena LoRa que pode estar a alguns quilômetros de distância, a informação. Essa informação criptografada, ela vai até um servidor, que no caso do LoRa chama-se servidor LoRaWAN, ou no caso de uma operadora de celular, a gente está falando do core de rede, né? É o gestor da rede deles, que pode enviar esses dados
tanto o LoRa Server quanto a rede da operadora, por meio de APIs, né, de integrações, usando normalmente esses protocolos famosos, né, o HTTPS e MQTT, esses fragmentos de dados para o Data Lake. O Data Lake nada mais é do que o grande banco de dados brutos, vamos dizer assim, coletados pelos dispositivos. Talvez um Data Lake familiar aqui para quem está trabalhando com mobilidade seja o Data.Rio, do Instituto Pereira Passos, né, da Prefeitura do Rio. Ele é um grande Data Lake, e esse Data Lake hoje pode ser, inclusive, consultado por qualquer pessoa por meio de APIs, extraindo de lá dados, por exemplo, de localização dos veículos de transporte público. Então, pensando aqui numa estrutura pública de gestão de dados, é fundamental que prefeituras e organismos que organizam o trânsito da cidade reflitam sobre como devem acumular esses dados. Então, há diversas formas de fazer isso em termos de infraestrutura, seja a implantação de servidores locais, computadores mesmo, que vão recepcionar essa informação na internet e depois reportar a alguém, ou ainda o uso da cloud, que não é muito disseminada para o setor público, mas existe a possibilidade aí por meio de, por exemplo, empresas públicas como o Cerco e o próprio governo federal, que anda disponibilizando ferramentas para os municípios e governos de estado em relação ao uso da cloud. O GovBR, por exemplo, é uma ferramenta que todos nós aqui devemos ter usado aí nos últimos meses, nos últimos anos, e ele tem sido o autenticador, né, dos serviços públicos do governo federal e já opera em cloud, né? Então, é muito positivo porque é eficiente, barato, muito mais barato que manter toda uma infraestrutura e, consequentemente, muito mais robusto. Então, um bom data lake faz todo sentido para uma solução de mobilidade hoje, porque não se pode pensar uma solução de mobilidade sem pensar grande volumetria de dados. Bom, passado o data lake, esse armazenamento, a gente tem que falar também da análise e exibição do dado. Como que a gente quer entender esse dado, como que a gente quer analisar esse dado. O que a gente mais escuta e que essas novidades aí das IAs generativas, né, tem talvez criado uma áurea que ter muito dado, até pouco tempo atrás, era um problema. Não, era uma vantagem. Depois passou a ser um problema, porque as pessoas tinham muitos dados, mas não sabiam como usar. E as ferramentas não estavam 100% preparadas para isso. Ou demandam alguma especialização de programação. O Power BI tem mudado um pouco isso, né? Ele tem simplificado essa linguagem, mas ainda requer algum nível mínimo de conhecimento ali de banco de dados, de relacionamento de informações. Para além disso, a gente tem soluções especializadas. E, mais recentemente, como eu falei, as IAs generativas, né, que conseguem analisar dados de forma desestruturada e talvez tirar algum insight. Mas, convenhamos, a assertividade ainda não é o grande forte para coisas específicas. Então, falando do que é aqui agora, né, a gente tem que pensar esses insights, esses relatórios, de uma forma estruturada. Vou passar um pouquinho aqui à frente, e aí agora eu queria apresentar um pouco para vocês dos problemas que eu relatei aqui anteriormente, como que a gente resolveu em Campos, começando pela questão da robustez e simplicidade na instalação. O que ocorre? Aqui à direita, à esquerda, o ônibus, né, a parte aqui das instalações elétricas dos ônibus, e à direita aqui da van. Percebam que não é muito bonito, mas é a realidade aí comum da parte elétrica de um ônibus. Então, muitos fios, muitas interligações ali para sistemas que muitas vezes foram instalados, foram esquecidos, ficaram obsoletos, enfim. E diante desse emaranhado, né, de instalações, o objetivo era, como o projeto é um projeto de pesquisa, não é impositivo, ele é um projeto inclusivo, né? A gente trabalhou para
fazer o mais fácil, mais simples possível, né? Tornar o mais simples possível esse tipo de instalação. Então, simplesmente usamos carregadores veiculares. Infelizmente, não encontramos as tomadas veiculares nos ônibus, elas não estavam lá instaladas. Mas, no caso do ônibus, como é muito fácil o acesso ao painel, nós inserimos, né, um carregador veicular direto aqui no barramento de 24 volts, né, da bateria do ônibus, e com cabo USB nós instalamos o dispositivo aqui no letreiro do ônibus. Uma posição muito boa, porque tem a visibilidade do céu para uma boa localização, uma boa posição também para a comunicação de rádio, no caso do LoRa. E, principalmente, bem afixado para que a gente possa detectar muito bem os movimentos, né? Não há nenhum tipo de amortecimento no dispositivo, justamente para que a gente tenha a mesma percepção de quem está dentro do veículo, do próprio veículo, do que está acontecendo em relação ao movimento. À direita, vocês veem como que nós fizemos na van. Uma instalação de 1 minuto e meio, 2 minutos, que é simplesmente colocar uma fita dupla face aqui, 3M no verso, no fundo da caixa, colar no assoalho ali do painel e espetar o carregador veicular na tomada 12 volts. Simples assim. Para que a gente não tenha impacto na operação, imagina uma pessoa que tem ali sua permissão de van, ela se deslocar para algum lugar para fazer essa instalação, ela está perdendo o tempo dela, viagem dos passageiros, o próprio tempo dela para outras atividades, não necessariamente de trabalho. Então, a gente fez de uma forma não muito prática, convenhamos, para nós que fizemos a instalação. É complexo, sim, mas foi muito prática para o usuário. No sentido de que, para nós tivemos que, de fato, ir atrás das vans ali nos pontos finais, fazendo todo o catálogo de vans que estavam disponíveis e de linhas que estavam disponíveis para fazermos a instalação. Mas o objetivo maior era causar o mínimo de impacto no trabalho deles. E assim foi feito. Nós ganhamos, de fato, a confiança deles em relação à utilização do equipamento no veículo. Por não ser uma coisa estanque, eles podem também retirar isso, caso não achem que está fazendo sentido. Óbvio que a gente não deseja isso, mas eles têm essa liberdade. Então, esse é um ponto que deu para eles uma tranquilidade também, de que, não quero mais participar, eu vou aqui, tiro. A gente pode ir lá e depois retirar o equipamento. Então, tudo para não gerar atrito, tudo para garantir a coleta dos dados. Foi muito bom, porque a gente teve, como eu disse, todo esse trabalho, mas simplificação da instalação. Obviamente que tiveram percalços, né? Alguns carregadores não carregavam, por exemplo, o smartphone deles. A gente teve esse cuidado de deixar aqui uma tomada sobressalente, USB, para quem quisesse carregar o seu celular não tivesse impacto. Mas, obviamente, como agora estava dividindo a energia, o carregamento foi um pouquinho mais lento. Tivemos ali algum tipo de reclamação em alguns casos, mas, via de regra, a gente teve uma adoção muito boa, né? Então, superamos aí sem grandes impactos no dia a dia, tanto das empresas de ônibus, quando nós fomos na garagem, quanto das vans ao longo ali do dia a dia deles. Com relação aos dados, né, a plataforma agregadora, a gente já tem a possibilidade de analisar dados de forma estruturada, né? Aqui é um exemplo, por exemplo, de veículos por setor censitário, setores lá de cercas virtuais que determinam quantos são ali 60 moradias, né, de segundo censo. Nós importamos essas cercas do IBGE e podemos já estratificar, por exemplo, tempo de permanência ali dessas vans, mas objetivamente o foco aqui é do georreferenciamento. Então, a gente consegue extrair, por exemplo, num bairro ou numa seção do bairro, quais são a volumetria de buracos, lombadas e quebra-molas diante ali daquela cerca virtual. Então, de algum modo, a gente consegue ter um mapa de calor, vamos dizer assim, dessas informações. Óbvio que, como eu disse, a gente está trabalhando justamente nessas telas, etc. Aqui eu trouxe só um vislumbre da importância da gente pensar algo que seja relevante para a tomada de decisão. Não adianta pensar que você vai gerar um relatório tabular e está tudo certo. Não é isso. A gente precisa realmente pensar
informações na cara do gol, insights, KPIs, informações de fato ali relevantes para uma análise rápida e uma tomada de decisão rápida também. Aí, pessoal, entramos numa outra seara que, a meu ver, justifica um pouco daquilo que eu comentei no princípio. Por que certas soluções ainda não despontaram no ambiente da mobilidade urbana? É muito menos tecnologia e muito mais humano, né? O que eu coloquei aqui como desafios antropomórficos são, de fato, os maiores desafios, em qualquer solução. Não é só o caso aqui da mobilidade. A gente está trabalhando há muito tempo também com o setor industrial, com várias empresas, né, do setor industrial e de logística, e a gente observa que o fator humano é decisivo numa adoção em massa de determinada solução tecnológica. A gente precisa das pessoas para que isso dê certo. E aí os desafios principais que a gente encontra são muitos, né? A disponibilidade do tempo, principalmente, desses stakeholders envolvidos. Imagina que você tenha uma contratação, uma licitação, onde há uma demanda de uma plataforma de geolocalização e você não tem ali, de forma muito participativa, o gestor público. Os riscos são maiores para ele do que necessariamente para a empresa que está implementando a solução, falando bem francamente. Porque se não há cobrança, não há necessariamente entrega. Então, é fundamental que esteja assim bem escrito um termo de referência, uma solicitação de uma compra de uma solução tecnológica, mas não basta só isso. É necessário um trabalho a quatro mãos, um envolvimento nessa implantação para que haja, de fato, uma boa entrega, uma entrega que realmente faça a diferença para o dia a dia daquela pessoa. E aí, aqui, fazendo um pouco da minha visão particular mesmo, do porquê que eu vejo, talvez, essa dificuldade do tempo, em geral, é que as pessoas estão tão envolvidas nos seus processos, tão emaranhadas nas suas atividades diárias, que aparentemente falta tempo para fazer coisas que vão dar mais tempo para elas. Então, ironicamente, a gente cai na rotina. E é a grande vilã, porque você não consegue sair daquele loop e muitas vezes você quer realmente ganhar tempo por meio de uma solução tecnológica, mas você não tem, muitas vezes, nem a disponibilidade para fazer essa solução ser, de fato, entregue. Então, eu não diria que é necessário uma dedicação exclusiva a um projeto desse. Mas há, de fato, uma necessidade muito grande de que haja um PO, um Project Owner, né, do projeto em si, para que haja uma pessoa que seja ponto focal. Nem que ela não esteja 100% dedicada àquilo, mas que ela tenha aquilo realmente nas metas de implantação. Isso faz toda a diferença. Com certeza faz toda a diferença. Então, eu diria que aqui é um grande ponto de reflexão para que a gente possa também entender um dos porquês aí de que talvez, porque não dê certo, certas soluções não deram certo aí ao longo do tempo. Outra questão é essa questão da implantação. Precisa ser uma implantação barata, algo que não gere novos custos. Ninguém quer comprar nada que dê trabalho, que tire o dinheiro do bolso ali. Então, a gente precisa ser eficiente em instalação. Seja procedimento, seja tecnologia. Então, um atrelado ao outro, a meu ver, também faz toda a diferença. E aí, há também uma demanda aqui, para quem está contratando, para quem está precisando, de também pressionar aquele que está entregando a solução, que faça isso de uma forma simplificada, que dê exemplos de soluções e ferramentas para que isso aconteça. Então, aqui inverte um pouco o jogo. O dono do projeto tem que questionar aquele que está entregando de formas mais eficientes de fazer essa entrega. E aí, muitas vezes, a gente percebe que
as empresas não estão muito preocupadas com isso. Eu fiz o meu rastreador, toma aqui e se vira. Faça você a instalação, contrate alguém para fazer isso. Em consórcio, muitas vezes, há até a possibilidade de mais de uma empresa trabalhar em parceria para cada uma fazer uma parte. E aí pode ser até que um terceiro tenha todo um know-how de instalação que seja muito mais eficiente até mesmo do que o desenvolvedor da solução tecnológica. Então, é preciso entender também quais partes você precisa, quais as competências os seus fornecedores precisam ter para que esse não gere custo seja, de fato, uma realidade. Pode não ser uma única empresa. Pode ser, de fato, necessário contratar mais de uma empresa. E aí, outra análise que pode ser, de fato, decisiva para uma boa implantação. Não adianta ter um bom produto, não adianta ter uma boa solução, ter boas ideias, se não é fácil de instalar e de usar. Então, a experiência do usuário, a experiência do instalador precisa ser levada em conta. Outro ponto fundamental aqui na nossa discussão diz respeito ao uso de dados, né? Ninguém quer ser monitorado, pessoal. Sejam pessoas, sejam os empresários, os próprios gestores públicos, por que não, né? Os veículos públicos serem monitorados, isso pode também gerar certa controvérsia. E aí há todo um trabalho a ser feito em termos de marketing, em termos de relacionamento, né, eu diria, para que haja o convencimento de que o dado que está sendo coletado tem um propósito, tem um objetivo muito claro. O objetivo esse que vai beneficiar aquela pessoa. E aí o buracômetro, eu faço aqui sempre a ressalva, foi muito bacana porque a gente consegue mostrar valor para o dono da empresa de ônibus, que vai poder questionar a prefeitura que está gastando muito com a manutenção do ônibus. Olha, eu estou caindo 500 vezes naquele buraco ali com os meus veículos. Olha quanto isso aqui está gerando para mim de impacto financeiro. Para a prefeitura, agora tem uma forma de planejar mais eficientemente. A gente sabe, somos um país pobre, pessoal, um país que tem recursos limitados. A gente precisa focar prioritariamente naquilo que está mais latente. Não adianta pensar que vai resolver todo o problema da noite para o dia. A gente precisa realmente olhar para aqueles que demandam mais. E chegando na ponta, usuário do transporte público, por que não? Poxa, precisamos dar condições melhores de viagem. Faz sentido você ficar lá andando, trepidando para caramba, pagando uma passagem, às vezes, que está até cara diante dos padrões aí da maioria das pessoas, e ainda assim você tem um desconforto. Então, para qualquer solução tecnológica, para além da mobilidade, todos que estão envolvidos precisam também estar envolvidos no propósito maior. Se você tem uma solução voltada a pessoas, você tem que focar nas pessoas que vão usar, nos gestores que vão analisar os dados. É necessário que todos eles entendam o seu papel nessa cadeia de valor. Porque só assim a gente convence. Só assim a gente evita, eventualmente, sabotagem, mau uso. Então, são muitas as formas que a gente tem, muitas as armas de convencimento, tudo partindo de um bom papo, de uma boa conversa. E aqui eu posso dizer, não sei se a Ana está aí participando com a gente, estou vendo aqui a lista, acho que não, mas a Ana Maciel, né, líder aqui do Projeto MOB, ela está justamente muito preocupada e trabalhando para resolver, vamos dizer assim, dirimir qualquer dúvida, né, que ainda haja sobre o uso de dados, né, seja das empresas de ônibus, dos permissionários de vans, de todos os interlocutores, né. Então, ela está fazendo um trabalho assim, incrível de fazer essa conexão humana, vamos dizer assim, não só tecnológica, mas humana, de todos esses stakeholders para que ela possa mostrar o porquê dessa solução ser tão interessante. Finalizando aqui os últimos 2 pontos, né, bem brevemente, assim, segurança pelo uso do equipamento é uma coisa muito comum. Esse equipamento vai danificar o meu ônibus, minha van. Então, tem todo um trabalho também sobre o aspecto técnico, principalmente, né, de apresentar documentação, certificações, etc., para garantir que não haja nenhum tipo de dúvida sobre aquilo.
e principalmente a gente também se preocupar com aquela história do observador. Bom, para quem já viu aí alguma questão de física quântica, de fato, medidas que são observadas são medidas diferentes daquilo que não é observado. Então, o observador interfere na medida, né? A nível atômico ou subatômico, mas a nível também humano. E aí eu estou dizendo isso por quê? Porque, como eu falei anteriormente, ninguém gosta de ser monitorado. E o comportamento muda quando a pessoa sabe que ela está sendo monitorada. Então, imagina um motorista de ônibus que sabe ali que tem agora um analisador, né, de buraco. Ele com certeza vai ficar um pouco mais relutante, né, em cair nos buracos, porque isso talvez possa gerar algum tipo de informação lá para a empresa e questioná-lo por que tantas vezes ele está passando ali enquanto outros passam também e não acontece isso. Então, são pontos aí também fundamentais para que a gente evite que a amostra, que o dado, que o estudo seja preterido por qualquer questão de comportamento humano, principalmente, né? O veículo em si não vai causar grandes estragos, vamos dizer assim, na coleta. Pode acontecer de queimar uma fonte, ter uma suspensão ruim que está dando falso positivo, coisas relacionadas a esse aspecto da instalação, mas, de fato, o fator humano é o mais difícil de ser mapeado. Então, é engajamento, é cooperação, é entendimento, para que também a gente evite que, como eu brinquei aqui, o observador altere a medida. E aí, finalizando aqui, né, um ponto-chave que todos nós aqui, em termos de serviços e soluções MOB que estão sendo construídas, né, de possibilidades aqui de produtos para mobilidade, tem em mente é que desacoplados eles são muito fracos, mas juntos eles podem ser mais eficientes no convencimento, na utilização, na combinação dos dados. Do que eu estou chamando isso? São soluções agregadas a, por exemplo, o buracômetro, para que a gente possa também trazer informações adicionais e que possam, de alguma forma, falar com os dados do movimento ali do ônibus. Então, a mensuração do volume de pessoas é uma possibilidade. A matriz origem-destino são combinadas aqui uma grande fortaleza para que a gente agregue valor a essa solução maior, né, da análise do pavimento. Contagem de pessoas por meio de laser, medição de temperatura. São soluções que não necessariamente vão influenciar na análise do pavimento, mas elas podem influenciar numa tomada de decisão para agregar valor a um pacote, né, de aplicativos MOB, por assim dizer, que podem estar embarcados no mesmo ambiente. Então, como eu disse, talvez uma das hipóteses aí a serem validadas é exatamente essa. Será que me resolve contratar uma plataforma de geolocalização de veículos, pura e simplesmente, que só me dá esse dado, onde estão e por onde passaram? Sim, é um ótimo dado, mas ele é suficiente para toda essa gama de problemas que nós temos na mobilidade? Obviamente que não. Então, agregar valor por meio de novas aplicações e soluções é uma hipótese que nós aqui estamos ajudando o MOB a validar. Será que trazer aplicações adicionais convencem mais fácil, por exemplo, um gestor público? Ajudam ele a ver mais valor nesse conjunto de aplicações? De fato, enfeitar o pavão faz mais sentido do que vender as coisas separadas? Apresentar isso de uma forma unificada é mais eficiente para ele no dia a dia? É um pouco do que a gente tem buscado interpretar desse grande lab em Campos e, obviamente, dos novos labs aí, que, se Deus quiser, faremos aí com a equipe móvel ao longo dos próximos anos. Então, todo esse estudo, né, integrado pode, por si só, trazer muitas informações, como eu disse, desconexas,
mas também haverá a possibilidade de conectá-las, porque você vai poder sair com a localização do buraco no pavimento. Em contrapartida, você pode mensurar, talvez, ali a temperatura naquele momento, quantas pessoas estão no ônibus, onde essas pessoas entraram e desembarcaram. Então, uma série de possibilidades que juntas podem também ajudar a viabilizar projetos de mobilidade. Essa, então, seria, por fim, aqui a última hipótese de talvez ajudar soluções a prosperarem para esse tipo de mercado. Então, só recapitulando, desafios tecnológicos são vários, desafios antropomórficos maiores ainda, e novas oportunidades para a gente tentar convergir em mais valor para aqueles stakeholders que eu comentei, em mais informação e conteúdo para uma análise mais definidora, mais definitiva, mais eficiente da situação de uma cidade. Acho que era isso, pessoal. Fiquem à vontade aí para a gente bater um papo, enfim, estou aqui à disposição. Gustavo, nossa, que aula que você deu para gente agora, viu? Foi assim, muito aprendizado. Assim, você conseguiu passar por todo esse processo, né? De como que a gente inicia esse processo de coleta de dados, como que os atores eles vão se mostrando de uma forma mais ou menos desafiadora aí, né, no contato, na evolução desse contato, e como é importante, né, aplicar essa coleta de dados de uma forma que não, entre aspas, assim, digamos assim, prejudique, né, quem está à frente, né, por exemplo, aí no caso do ônibus, das vans, que você mencionou, e que seja fácil para todos os envolvidos, né? É fundamental e realmente, assim, das poucas experiências que eu tive com o setor público e com outros atores, o contato humano ele se faz de uma forma desafiadora e que varia muito, né? De gestor para gestor, de ator para ator, e essa é a complexidade do que a gente vê assim que mais atinge na execução de fato das políticas públicas, né, de novas políticas públicas e da consolidação dessa coleta de dados tão rica. Tá aberto, gente, quem quiser levantar a mão para falar, para fazer alguma consideração ou tirar alguma dúvida com o Gustavo, fiquem à vontade, esse é o momento de vocês. Passo a palavra também para a Alice, se quiser fazer alguma consideração, fique à vontade, Alice. Complementando, super legal mesmo tudo que você expôs. Uma pergunta, talvez entraria um pouco ali em oportunidade, né? Esses dispositivos, né? Eu ia perguntar, na verdade, sobre essa foto que eu já tinha visto em outra oportunidade, do mais ou menos qual é ali a questão do dispositivo, né? Que é colocado dentro dos modos de transporte. E se eu não me engano, né, pelo que você falou, ele está sendo colocado em vans, né? De Campos do Goytacazes e também em ônibus. E se existe, né? Se a gente já está pensando em outros formatos, né? De dispositivos talvez para fazer medições, né, em veículos assim, não motorizados, tipo né, bicicletas e até mesmo entender essa infraestrutura aí do olhar, né, até do pedestre, do ciclista, uma possibilidade, né, para a gente ver aí, né, claro que ali novas oportunidades, mas se essa possibilidade do dispositivo ele ser ainda mais compacto, né? Que eu achei ele super compacto ali dentro dos ônibus e das vans, mas colocar essa questão se esse dispositivo pode ser ainda mais compacto, né? Você mencionou a rede loura, né? E a quantidade pequena, né? A necessidade pequena de informação. Então, queria deixar essa pergunta aí que me surgiu durante aí essa fala. Obrigada aí mais uma vez pelo que você colocou aqui, acho que foi bem, bem importante. Não, excelente, Alice. Há uma previsão, né, de disponibilidade
muito provavelmente agora em meados de junho, eu estou até fazendo aqui o papel do Matheus aqui da Ana. Está gravando, Matheus, desculpe, mas a gente tem uma previsão de disponibilizar agora em meados de junho dispositivos para rastreamento de bicicleta. E a ideia é, de fato, também fazer esse estudo, também com voluntários, né? Eu acho que é um ponto fundamental aqui. Tudo isso que está sendo feito em campus é em caráter voluntário. É uma vitória realmente conseguir o apoio, né, de todos, né? Como eu falei, são muitos interlocutores que a Ana realmente tem trabalhado aí para convergir os interesses, e a gente tem tido uma boa aceitação. Obviamente tem um ou outro que não gostou, que tirou, pede para tirar, sempre vai ter problema, mas em média, né, eu diria que está sendo muito positivo, né, a adoção. E eu acho que isso parte justamente por conta da aplicação, uma aplicação que traz valor para eles, né? Então, no caso da bicicleta, a gente quer, desculpe, ter também parceiros, né, voluntários. Eu não posso aqui dizer como que isso vai ser operacionalizado, porque isso está aqui a cargo realmente da MOB, mas a gente já tem discutido algumas formas de, como eu disse, facilitar a vida aí nessa distribuição do dispositivo. Como é um dispositivo que vai e volta, todo um trabalho de mapeamento, né, de com quem está, por quanto tempo, etc. São cuidados aí que a gente, como provedor da solução, tem passado aqui para a MOB. Mas efetivamente eu não sei bem como que vai ser essa oferta ainda. Fiquem antenados aí, né, nas redes da MOB, para vocês também entenderem aí como é que vai ser esse processo. Mas, pelo que sei, será também participativo, a nível de candidatura. Acho que várias pessoas vão poder serem voluntárias aí a contribuir com esse estudo. E aí eu até pedi aqui, eu estava procurando aqui paralelo quando você falava, para mostrar uma foto dele. Deixa eu te mostrar aqui na palma da mão. Pedi aqui para ela me mandar na palma da mão. Só para vocês verem aí também. Deixa eu compartilhar aqui novamente minha tela. Vocês estão vendo aí? Então, sim. Então, sim. Que legal. É bem menor, né? Bem menor, Pedi já. pra, eu pedi para ela fazer uma foto na palma da mão aqui, só para vocês entenderem o tamanho. Mas é LoRa, Wi-Fi, Bluetooth, igualzinho o maior. Tem acelerão de giroscópio para fazer mais movimentos. Tem GPS também. Obviamente, né, pessoal, a bateria não dura tanto quanto a do maior. O que a gente está agora avaliando é taxa de envio, né? Talvez eu não consiga mandar minuto a minuto como é feito hoje pelos ônibus. Eu tenho que aumentar isso para 15, 20 minutos, mas ainda assim a gente vai ter ali pelo menos aí uma semana de uso sem carga da bateria, uma semana e meia, é o que a gente tem de expectativa. Ela mandou aqui a foto também, é aqui na mão, né? Então, é bem pequenininho. Aí o trade-off é a bateria, de fato. A ideia é que você tenha ali talvez um ciclo de 2 semanas, né, uma semana que seja, para que a pessoa faça o uso, faça aquela matriz origem-destino, para você saber por onde a pessoa normalmente fez aquele trajeto. E aí você vai ter, vamos dizer assim, 7 idas e 7 vindas de determinado ponto ali, por exemplo, do trabalho, da escola, para a gente poder analisar esses 14 trajetos ao longo de uma semana, e a gente reveza, né? Coleta o dispositivo, carrega, dá para uma próxima pessoa, tirar um pouco esse lado do carregamento da mão do voluntário, para que a gente tenha não só uma rotatividade maior e uma simplicidade no uso também. E pedir para a pessoa carregar, se vai ou não carregar.
Então, são várias as possibilidades aí de dar errado. Por isso, a gente tem pensado nessa estratégia de rotação do dispositivo aí com os voluntários. Beleza, Alice? Muito, nossa, muito legal. Principalmente ver essa questão da portabilidade, né? Como já foi, na verdade, totalmente resolvida aí. E essas outras possibilidades aí que estão por vir. Obrigada, Gustavo. Nada. Aí a ideia é botar embaixo do banco da bicicleta. De alguma forma, fixar isso. Provavelmente não vai ser essa caixa. A gente vai colocar uma caixinha um pouquinho mais robusta, né? Para a gente colocar talvez uma fita mesmo daquela de lacre para travar por baixo do banco. E aí também colocou o lacre ali, depois cortou com uma tesoura, tirou do lacre, pronto. É óbvio que tem que ser colocado de uma forma bem fixa ali para que não corra o risco de cair, né, ao longo da viagem. Mas dá para fazer isso com muita tranquilidade e sem grande impacto do usuário. Próximo espaço Sensacional, MOB. Gustavo. Nossa, que foi muito rico essa noite aqui hoje, hein, gente? Alguém tem mais alguma questão para colocar à mesa? Alguma pergunta? Se não, a gente vai encaminhando para o finalmente. Gustavo, se você quer fazer mais alguma consideração, alguma fala final, fique à vontade também. Bom, qualquer um aí que queira contribuir, como Alice e Gabriela comentaram, com a MOB, façam um contato, procurem a equipe MOB. A gente está aqui como braço tecnológico. Fica também meus contatos, se quiserem tirar alguma dúvida também. Eu mando a apresentação para vocês, encaminho para quem tiver inscrito, né, Alice e Gabriela. Bom, e aí fico à disposição, pessoal. Fazendo só, finalmente, aqui um convite, né, para a próxima semana. Duas pessoas da nossa equipe Digital aqui vão trazer como que a gente fez esse buracômetro, para quem tiver curiosidade de entender um pouquinho sobre como que o ChatGPT é treinado. Não vou dizer que comparativamente é a mesma coisa, mas numa escala menor, são muitos conceitos equivalentes. Então, fica aí o convite. Se vocês quiserem entender como que se cria um modelo de inteligência artificial, o Luiz Mourão e a Amanda Sabino vão poder trazer um pouquinho para vocês dos desafios que eles enfrentaram, as dificuldades, né, de embarcar isso num dispositivo tão simples, né? Não tem o poder computacional do ChatGPT lá da nuvem, é aquela caixinha ali que está fazendo toda a interpretação do que está acontecendo. Então, teve muita coisa, né, que foi estudada para a gente alcançar isso. E de fato, um produto MOB, né? E a gente está aqui totalmente à disposição para também trazer essa metodologia para vocês nesse workshop da semana que vem, a título de domínio público mesmo, né? Não é reter informação, pelo contrário, é ensiná-los a como foi feito e, se quiserem fazer para outras coisas, fiquem à vontade também em explorar essa possibilidade. Conosco aqui via MOB também, enfim, se tiverem ideias aí, temos dispositivos para testar, né, Alice? Então, quem decide é o Matheus aí, a equipe líder, mas fica aí a provocação. Se tiverem boas ideias, sem dúvida vão ser bem amparadas aqui na MOB. É isso, pessoal. Obrigado aí mais uma vez pelo tempo de vocês. Perfeito, Gustavo. Já lançou o merchan aí para a gente semana que vem. Todos muito convidados. Ainda estão abertas as inscrições para quem quiser participar do workshop semana que vem, que vai falar do uso da inteligência artificial, né, para o planejamento e gestão, assim como o Gustavo trouxe. E obrigada pela participação de todos aqui hoje, pessoal, pela presença de vocês. Gustavo, obrigado mais uma vez pela parceria aqui com o Projeto MOB 4.0, por todo o apoio. Alice, obrigada também por estar aqui com a gente hoje. E a todos, esperamos vê-los semana que vem, dia 24 de maio, às 19 horas aqui. Um abraço, a gente encerra aqui essa palestra de hoje.